Abril não é apenas um marco na história, é uma revolução contínua e inacabada. A solução está nesta Câmara, em cada um de nós, recusando que os extremistas radicalizem a sociedade, dividindo em dois, os políticos e o povo. Não! Os políticos estão ao serviço do povo. Os políticos são também eles o povo. Os nossos corações aceleram tanto quando conquistamos em conjunto e apertam tanto quando falhamos coletivamente. Que cada português, onde quer que esteja, saiba que o coração da pátria bate em uníssono com o seu, porque a essência da liberdade está dentro de nós e é ela quem mais ordena. Viva Portugal! As portas que Abril abriu transformaram um Estado repressivo num Estado de direito democrático e social. É verdade que a concretização dos sonhos de Abril é um trabalho imperfeito e ainda inacabado, mas os portugueses venceram. Os desafios e os problemas que muitas famílias enfrentam não se resolvem com o populismo, uma política que explora os nossos sentimentos mais negativos, uma política dura com os fracos, porque lhe falta a coragem para ser dura com os fortes. E que se alimenta da angústia e da incerteza vivida pelo povo, tantas vezes fruto das rápidas mudanças sociais e culturais. Portugal é um país de emigrantes. Os portugueses sabem bem o que é ter de partir à procura de uma vida melhor longe de casa, dos familiares e dos amigos, e sofrendo com a ansiedade do desconhecido e a incerteza do futuro. Mas hoje somos também um país de imigração. E há duas formas muito distintas de lidar com esta realidade. E nenhuma delas tem que ver com o slogan vazio das portas fechadas ou escancaradas. Nos últimos 50 anos, os portugueses conquistaram o direito a viverem com liberdade, a amarem quem quiserem e a constituir a família que desejam. Conquistaram o direito a serem felizes, sem terem de se esconder ou sentir vergonha de como são e se sentem. Abril não proíbe nenhuma família, Abril é liberdade e alegria. Sim, os avanços sociais e culturais geram muitas vezes reações de incompreensão e até de rejeição. O PS aqui estará para defender a democracia política e a democracia social e cultural dos ataques dos seus novos e velhos inimigos. Foi uma e outra que Abril construiu, uma e outra estão sob ataque e uma e outra terão a nossa proteção. E como diz a Capicua, eles têm medo que nós não tenhamos medo. E nós não temos. 50 anos de Abril. 50 deputados do Chega, ironicamente, nesta Assembleia. Dirigindo-me diretamente, se me permitir, ao Presidente da República de Portugal. E lamento muito dizê-lo, Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente traiu os portugueses. Quando diz que temos que ser culpados e responsabilizados pela nossa história, que temos que indemnizar outros países pela história que temos connosco, e com todo o respeito aos que aqui estão hoje de outros países, Sr. Presidente, o senhor foi eleito pelos portugueses, não foi eleito pelos guineenses, pelos brasileiros, pelos timorenses, foi eleito por nós, foi eleito pelos portugueses. É eles que têm que respeitar, antes de tudo. Há 50 anos, uma gaivota levantou voo. Essa gaivota voava, e nós, como ela, ficamos também livres para voar. É por isso que o general Ramalhianes sublinha o valor do 25 de novembro e diz que é um erro separá-lo do 25 de abril. É por isso que a Iniciativa Liberal apresentará ainda hoje uma deliberação nesta Assembleia para que o programa das comemorações do 25 de abril da Assembleia da República passe a incluir uma cerimónia solene no cinquentenário do 25 de novembro. E não, Sr. Presidente, história não é dívida. A história não obriga à penitência. Quem declara ser nossa obrigação indemnizar terceiros pelo nosso passado, atenta contra os interesses do país. O nosso país só foi salvo pela Revolução
do 25 de Abril. Dizem-nos agora alguns, saídos do armário ao fim de 50 anos, que a revolução foi supérflua e um exagero, que afinal a chibata sempre educa, que a masmorra moraliza, que o lápis azul ilustra. As carpideiras do salazarismo não são tão perigosas pela nostalgia do passado. Não será reconstruído nenhum império. O Tarrafal fechou para sempre. Aljube e Peniche são museus e devem ser visitados. Os saudosistas são perigosos porque vivem para a mentira. Saibam então que nenhuma mentira ocultará que para Portugal Abril foi o começo. Abril foi a torrente de alegria, foi a beleza de vencer o fascismo. Uma revolução fruto de um longo caminho de luta e resistência de 48 anos, onde homens e mulheres, na sua grande maioria jovens, deram tudo o que tinham, inclusive a própria vida. Uma luta onde, com orgulho, o Partido Comunista Português esteve sempre na primeira linha de combate ao regime fascista. Revolução que optou por uma sociedade ao serviço da maioria, em confronto com os interesses de uma minoria. Dessa minoria que tudo fez e faz para destruir conquistas e recuperar o poder perdido. Dessa minoria que tudo fez e faz para falsificar e reescrever a história. Abril é contra todo o tipo de discriminações. Abril rejeita o ódio, o racismo e a xenofobia. E a razão porque o 25 de Abril deu a volta ao mundo é porque o 25 de Abril foi belo. Foi a mais bela revolução do século XX. E é nossa. Nós temos, termino, Sr. Presidente, aqui, mesmo ao lado, um pedestal vazio para uma estátua que nunca decidimos qual seria. Essa estátua, sugiro eu, que seja daquela mulher, pode ser a Dona Celeste, que saiu com a sua braçada de cravos no dia 25 de Abril, pode ser a Aurora, Laurinda, Maria Albertina, Miquelina, eu chamo-lhe apenas Dona Liberdade. Uma mulher comum portuguesa que inventou o mais belo símbolo revolucionário, que deu a volta ao mundo e que deve ser celebrada, porque essas mulheres, incluindo aquelas que vieram para aqui às 4 da manhã por esta sala bonita, merecem e nós precisamos. Muito obrigado. No CDS queremos desenvolver a matriz lusófona que complementa e acrescenta à dimensão europeia de Portugal. Mas no CDS não sentimos necessidade de revisitar heranças coloniais. Não queremos controvérsias históricas nem deveres de reparação que parecem importados de outros contextos fora do quadro lusófono. A história é a história e o nosso dever é o futuro. Os direitos conquistados, aos poucos e subtilmente, estão a ser postos em causa. Não apenas os direitos humanos, das mulheres, dos mais vulneráveis, mas também os direitos dos animais e o respeito pela natureza. A Revolução de Abril é também a revolução da empatia. Uma revolução que exige que nos ergamos em defesa desses direitos, que nos tornemos capitãs e capitães de Abril, defensores da liberdade e da dignidade de todos os seres vivos sem exceção. Não podemos permitir que construam trincheiras e alimentem a ideia de que temos que ser uns contra os outros, num país que sempre foi um país inclusivo e de multiculturalidade.